Meus prezados irmãos, estamos no terceiro domingo depois de Pentecostes. Vamos meditarmos nesses pensamentos que a liturgia desse terceiro domingo nos sugere. Vamos pegar aí o número 9. Na primeira leitura, São Pedro, que nos fala nesse domingo, nos dá várias recomendações muito práticas. Nós podemos tirar várias conclusões para nós. Vamos ler juntos aí. Caríssimos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo de sua visita. Bom, primeira coisa, nós temos que nos humilhar diante de Deus. O que é a humildade? A humildade é a verdade, dizia Santa Teresa d'Ávila. A humildade significa nós reconhecermos os nossos limites, os nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores, que erramos. Não vamos achar que nós nunca erramos, né? Ou aquele sujeito que diz assim: não, eu nunca errei, só errei quando pensei que estava errado. Tem gente que é assim, né? Orgulhoso, acha que nunca erra, acha que não tem pecado. Não, nós todos somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Mas para isso, a primeira coisa é nós reconhecermos. O pior cego é aquele que não quer ver, não é? Já diz o ditado. Então, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Mas não é só reconhecer assim, diante de Deus, porque daí é muito fácil, né? Reconhecer diante de Deus apenas é mais fácil. Difícil nós reconhecermos diante do sacerdote, na confissão, e dizermos: Padre, eu pequei, fiz isso e aquilo outro, sem aumentar nem diminuir os pecados. Ou seja, humildade. Vamos continuar lendo ali. Segunda linha. Confiai-lhe todas as vossas inquietações, porque é Ele que tem cuidado de vós. Veja que frasezinha curta e tão rica de significado. Nós temos, depois da humildade, nós temos que ter a confiança. Porque se a gente fica olhando só para o nosso pecado, nós podemos cair no absurdo de nos desesperar. Como Judas. Judas deve ter pensado assim: o meu pecado é grande demais. Traí nosso Senhor por 30 moedas. Foi lá e se enforcou. Ele desesperou da salvação. Nós não podemos cair nesse erro. Por maiores que sejam os nossos pecados, nós temos que ter confiança no coração de Jesus. Eu volto a dizer aqui, eu gosto muito de mencionar essa imagem aqui. Olha que imagem bonita. Vocês já notaram essa imagem do coração de Jesus? Vamos olhar para ela. Normalmente a imagem do coração de Jesus, o coração de Jesus está com a sua mão apontando para o seu coração. Aqui não. Aqui o coração de Jesus está de braços abertos. É assim que nós vamos encontrar Deus. É assim que na nossa oração nós encontramos a Deus, mesmo pecadores. Então nós temos que ter confiança. Confiança significa, apesar dos meus pecados, eu sei que eu posso contar com a misericórdia do coração de Jesus. Vamos continuar. Sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, como leão a rugir, anda ao redor de vós, procurando a quem devorar. Veja, humildade, confiança para não cair no desespero. Mas alguém pode dizer assim: ah tá, eu fui humilde, eu reconheci, agora eu confio em Deus que vai me perdoar, e agora eu vou continuar na mesma vida boa que eu levo, cheio de pecado, na ocasião, não deixando aquela pessoa que me leva ao pecado, ou aquele programa de televisão, ou aquela moda indecente, ou aquela conversa desordenada. Não. O que é que São Pedro fala para a gente? Nós temos que ser sóbrios. Sobriedade. A sobriedade é uma virtude que faz com que a gente regule a nossa vida, coloque no eixo a nossa vida.
Quando a gente fala de sobriedade, não é só a pessoa que é viciada ou tem algum vício, alguma dependência, né, ao álcool, às drogas. Não é só isso, é também. Porque a pessoa que está viciada, por exemplo, não consegue deixar de beber e bebe todas as vezes até ficar embriagado, ela fica dependente daquilo. Ela acha que está livre, ela não está livre, ela não consegue mais se libertar sozinha. A mesma coisa as drogas. Então a pessoa precisa de uma ajuda. Quem é que vai ajudar? Primeiro, o coração de Jesus, Deus. Nós temos que ter confiança. Deus é muito maior do que as nossas dependências. A graça de Deus, ela é muito mais poderosa do que o nosso pecado. Porém, nós temos também que nos ajudar uns aos outros. Deus nos deixou no mundo para os outros, diz São João Bosco. Então nós temos que nos ajudar. Não só a família, também, não é? O marido, a esposa, os filhos, os pais, um ajudar os outros, mas também a comunidade. Um vizinho, um conhecido. Nós temos que nos preocupar com o bem espiritual do próximo. Será que nós nos preocupamos? Quando a gente, por exemplo, nota a ausência de uma pessoa na igreja. O fulano sempre senta nesse banco. Nesse domingo ele não estava. Será que nós vamos atrás dele? Será que nós vamos dar um telefonema, procurar saber o que aconteceu com aquela pessoa que não está vindo mais na Santa Missa? Nós temos essa preocupação? Ou é só o padre que se preocupa? Nós temos que nos preocupar. Muitas vezes nas outras igrejas, até nas igrejas evangélicas, nós vemos isso, né? A pessoa se preocupa com o outro. Se ele não foi naquele domingo, naquele sábado, ele vai atrás. Fulano, por que você não foi não estava na igreja hoje? E nós católicos, por que é que não temos essa preocupação? Temos que nos preocupar. Então a sobriedade vai fazer com que nós regulemos a nossa vida e também ajudemos os outros ao caminho do céu. Depois São Pedro, ele vai dizer assim, ó, sede sóbrios e vigiai. A vigilância, minha gente, é uma atitude muito importante. Por quê? Porque o demônio, que é o nosso adversário, diz São Pedro, o demônio, ele está com um leão rugindo, buscando a quem engolir. Nós temos que ter vigilância. Quando nós nos colocamos numa ocasião de pecado, ou seja, quando nós nos aproximamos muito do pecado ou da tentação voluntariamente, o que é que acontece? Acontece aquilo que Santo Agostinho dizia: o demônio é como um cachorro preso. Se nós nos aproximamos dele, ele vai abocanhar. Nós temos que deixar a ocasião de pecado. Qual é a ocasião que nós vamos deixar? Vamos pensar, qual é a ocasião que eu tenho, que o demônio sabe que é o meu ponto fraco para me levar ao pecado? Eu tenho que examinar isso, porque o demônio me estuda. O demônio, ele estuda minuciosamente a nossa vida. E nós temos que ser mais espertos do que ele. Com a graça de Deus nós podemos, ou seja, evitar a ocasião. Dizia um padre antigo, padre velho, lá do sul: livra-te dos ares, que eu te livrarei dos males. Ou seja, nós temos que evitar a ocasião que leva a gente a ofender a Deus. A ocasião pode ser uma pessoa, pode ser um site, pode ser um programa de televisão, pode ser uma música. O que é a ocasião para mim? Vamos examinar. Depois São Pedro continua, vamos continuar lendo ali, lá no finalzinho. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições sofrem os vossos irmãos que estão no mundo. Olha que coisa bonita isso. Nós temos que lembrar que as tentações que nós temos são as tentações que os santos tiveram, as tentações que os cristãos que estão no céu agora tiveram também. Então eles sofrem como nós não somos nós só apenas que sofremos. Alguém vai dizer assim: padre, estou sofrendo tanto. É mesmo? Eu também. Todos nós sofremos. Eu sofro, tu sofres, ele sofre. Nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Em todos os tempos, modos. Ou seja, a cruz, minha gente, a cruz é o caminho para o céu.
Se nós não temos sofrimento, mau sinal. Nós temos que aprender a sofrer. Aí são outros 500. Nosso Senhor nos ajuda a sofrer, né? Então vamos suportar, como diz São Pedro aqui, ó. Nós temos que suportar o sofrimento, resistir firme na fé. Firme na fé. A provação vai vir, não é? Assim como diz a Sagrada Escritura, o fogo prova o ouro. É interessante, né? Quando lá no garimpeiro, lá, depois que pega na garimpa as pedrinhas, pepitas de ouro, que ela está meio ainda suja com barro, se coloca o ouro, aquelas pedrinhas numa fornalha muito grande, numa temperatura altíssima, e ali se separa o ouro do barro, né? E a Sagrada Escritura fala isso, olha, o fogo prova o ouro, e a tentação, o justo. Então as tentações também são importantes na nossa vida, vamos suportar. Bem, o Evangelho de hoje, nós temos aqui no Evangelho, interessante, Nosso Senhor ele dá um tapa de luvas para os fariseus, porque os fariseus diziam assim, olha aí, Jesus, ele não é Deus não, porque se ele fosse Deus, ele não andava com essa gente. Ele vai na casa de pessoa pecadora, ele se alimenta, janta, almoça na casa de pecador. Se ele fosse Deus, não faria isso. Só que Jesus sabe tudo, né? Olha que esse pensamento pode ser o nosso muitas vezes também, né? Ah, eu não vou na igreja. Não vou porque tem aquele fulano de tal lá que está comungando sempre. E ele faz isso, faz aquilo outro. Aí se alguém poder dizer assim, aí você também é um linguarudo, você também faz. Está falando do outro? Bem, mas naquele tempo já tinha gente linguaruda, né? Não é só hoje. Naquele tempo já tinha, 2000 anos atrás, imagina. Bom, Nosso Senhor então ele conta uma história para dar um puxão de orelha nesse tipo de gente. Esse tipo de gente é quem? É quem? Ixi, hoje eu estou surdo, irmão José. É quem? Somos nós somos assim, críticos. Olhamos com lupa para o pecado dos outros, não olhamos para o nosso. Bem, Nosso Senhor fala assim, olha, quem de vocês que é pastor, que tem 100 ovelhas, uma se perde, e não deixa as 99 lá sozinhas, e vai em busca da que se perdeu? Vamos fazer uma experiência. Vamos imaginar que nós temos 100 ovelhas, e essas 100 ovelhas, uma se perde, foge. E a gente está cuidando das 100. Nós vamos ter que deixar as 99 sem cuidado e vamos sair em busca daquela que se perdeu. Quem é que faz isso? Ninguém levantou a mão, nem eu. Ninguém faz. Sabe por quê? Porque nós não somos bobos. Se nós vamos deixar sozinhas 99, só por causa de uma. Mas tem uma pessoa que faz. Quem é? Jesus. Jesus faz. Jesus é capaz. Isso aqui é para mostrar, né? O amor de Deus é tão grande por nós. O amor de nosso Senhor é tão grande por uma única alma, pela tua e pela minha, que Ele é capaz de deixar as 99. Ele é capaz de expor as 99 ao perigo por causa de nós. Quem é que fez isso? Jesus. Jesus desceu do céu, tomou a nossa natureza humana, se tornou homem, morreu na cruz, foi humilhado, desprezado, só para salvar a nossa alma. Ele é o bom pastor que vai em busca da nossa alma. Então, minha gente, não vamos desconfiar, não vamos perder de vista a misericórdia do coração de Jesus. É isso que Deus quer falar para a gente. Depois Nosso Senhor termina falando assim: e qual é a mulher que tem algumas moedas, perde uma? Quantas moedas mesmo aí? E aí? Quantas? 10. Ela tinha 10 moedinhas, dracma, uma moedinha de prata, não valia quase nada, né? Uma moedinha, e ela perde 10 moedas, ela perde uma. Qual é a mulher que não pega, então acende uma luz, tenta varrer a casa, procura diligentemente, e quando encontra aquela moeda, o que ela faz?
Ela faz uma festa, chama as vizinhas e ela gasta muito mais do que as 10 todas moedas. Essa lógica, a lógica de Deus, gente, a matemática de Jesus é diferente da nossa. Vocês notaram isso? Ninguém deixa as 99 ovelhas e ninguém faz uma festa quando acha uma moeda de 1 centavo. Ninguém faz isso. Só Deus faz, para mostrar para a gente que Deus se importa conosco. Deus se preocupa com a nossa salvação. E por que nós não nos preocupamos com a nossa? Temos que nos preocupar. O sujeito, quando comete um pecado mortal, uma falta grave, ele não pode dormir à noite. Ele tem que lembrar: poxa, estou longe de Deus, preciso voltar, preciso fazer uma boa confissão. Santo Tomás de Aquino diz: quando o sujeito dorme tranquilo depois de um pecado mortal, é que ele não tem fé, não acredita. É verdade. Então peçamos ao coração de Jesus que a sua misericórdia possa triunfar na nossa vida e que nós possamos jamais nos conter longe de Deus. Vamos pedir a nosso Senhor que a sua misericórdia sempre nos alcance a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.